O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. E muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O evangelho de hoje é dividido em 3 partes principais. A primeira parte trata a respeito da cura da sogra de São Pedro. A segunda é uma espécie de sumário, uma síntese dos diversos exorcismos que Jesus faz naquela região. Por fim, no dia seguinte, também trata Nosso Senhor aqui de ele vai para um lugar deserto. As pessoas tentavam impedi-lo que os deixasse, e aí ele vai anunciar a boa nova. Tentamos aqui concentrar sobretudo na primeira parte, quando Nosso Senhor entra na casa da sogra de Simão, Simão Pedro. Bem, aqui está muito claro que essa sogra de Simão, ela estava prestes a morrer. Estava com uma febre altíssima e ela certamente era já bem idosa, porque São Pedro já tinha sua certa idade. Provavelmente ela já estava com uma idade também avançada. E o Evangelho diz aqui que ela estava com uma grande febre, imagine só. E pediram por ela, por essa que estava já prostrada, né? Outros evangelistas dizem que ela estava prostrada na cama, já estava mal à morte, já estavam desistindo dela quase assim. E diz aqui que pediram por ela. E é curioso que não foi São Pedro que pediu por ela. Por que será? Não se sabe. Será que ele já tinha uma rixa lá com a sogra, como a gente costuma ver hoje em dia? Não sei, talvez sim. Mas não foi ele que pediu. E ele que é tão espontâneo e pede a Nosso Senhor com tanta facilidade, pediram por ela. Bem, o certo é que ela morava com São Pedro e a gente já pode também se levantar a questão, uma ponta do véu, por que ela estava com febre? Vai ficar bem claro no final, quando explicitarmos o que diz as palavras exatas de Nosso Senhor e do Evangelho aqui. Mas, quando a gente ouve a palavra febre, há uma palavra portuguesa que diz respeito à febre, mas a febre do ponto de vista espiritual, que é a febricitação. É de origem da febre, febricitação. Febricitação nada mais é do que a agitação, a correria, o corre-corre, buscar as coisas com muita velocidade, terra a terra, agitação. E Nosso Senhor não está na agitação. Non in commotione Dominus. Deus não está na agitação. E hoje estamos vivendo num mundo de febricitação, de febre muito alta. É a febre da velocidade. Então, passa na televisão, tem que passar o anúncio, 3 segundos, passa para outra imagem. A pessoa pega o celular. Eu conheço pessoas que ela não consegue ficar sem celular. Elas parou 1 minuto e elas já estão no celular.
já está querendo saber a rede social, o que aconteceu, o e-mail, o Instagram, não sei o que. A pessoa fica agitada, porque hoje em dia tudo é rápido. O que o outro colocou? Febricitação. A febricitação é causada, sobretudo, por duas coisas hoje em dia. Por aquilo que já os antigos chamavam de vã curiosidade, que é saber da vida alheia por tudo. Então, o que aconteceu? O tal artista comprou um relógio. O outro tem um carro que não sei quanto. Olha a roupa que ela está vestindo. Olha o cabelo. Vã curiosidade. Febricitação. Outra causa de febricitação é a imagem que nós queremos passar para os outros. Nós queremos passar uma imagem tal. O que será que ela está dizendo de mim? O que ele está olhando para mim? Olha só, febricitação. Tantos e tantos males hoje em dia são causados por essa febricitação. Quanta depressão, quanto estresse poderia ser curado se as pessoas cuidassem desse ponto de cuidar da febricitação. E a sogra de Pedro estava justamente nessa febricitação. Essa febre não era uma febre só natural, como vamos ver daqui a pouco. Era uma febre também preternatural. Era causada, seja por uma concessão dela, algum pecado, eventualmente, que ela tenha cometido, ou por uma infestação diabólica, como vamos ver. Então, o que acontece? Nosso Senhor, então, sabendo, pedindo para que vá diante dessa sogra de Simão, ele entra no quarto. Imaginem a cena, né? Ele entrando no quarto, talvez sombrio assim, todo mundo essa aqui já vai morrer mesmo, não tem mais jeito. O que acontece justamente com muitas pessoas também que perdem as esperanças, né? Já perder a esperança, que já não tem jeito. Ela já não tem solução, né? A gente escuta muito isso. Isso aqui já não tem mais solução. E aí Nosso Senhor entra no quarto. E aqui acontece justamente o que diz o Salmo responsorial no dia de hoje. Confio na clemência de meu Deus agora e para sempre. Devemos confiar na clemência de Deus agora e para sempre. Não podemos desistir. E Nosso Senhor não desiste daquela alma, daquela sogra de Pedro. E vai diante dela e se inclina. E aqui é o símbolo do inclinar-se de Jesus. É o símbolo já que a gente encontra nos Salmos, né? Deus inclina seu ouvido para escutar aquele que invoca a Deus, né? Então, Jesus se inclina diante dela e a toca pela mão. São Lucas não dá esse detalhe de que toca pela mão, mas é São Mateus. Por que será, né? Por que Nosso Senhor toca na mão dela para curar? Certamente tem um simbolismo. Porque normalmente Nosso Senhor, ele curava impondo as mãos sobre a cabeça. E aqui ele toca na mão. E a mão é o símbolo de quê? Das nossas ações. Justamente as ações da sogra de Pedro certamente estavam já com alguma mácula. Talvez ela estivesse meio desconfiada. Esse Pedro aí agora está saindo com esse Jesus. O que agora? Ela talvez estava com uma febricitação de curiosidade. E agora? O que será que vai ser dele, etc. E aí ficava com essa febricitação. E Nosso Senhor toca na mão dela. E aí cura imediatamente. E aqui, para mostrar que de fato era um fato, que de fato era algo sobrenatural, preternatural, diz o Evangelho: inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Jesus ameaçou a febre. Desde quando a gente ameaça a febre? Nunca vi. Quando tem febre, a gente toma dipirona, aspirina, sei lá o que for. Nosso Senhor ameaça a febre, porque aquela febre tinha uma origem preternatural. Ameaça a febre como ele ameaçou aqui os demônios. Utiliza a mesma expressão. Jesus ameaçava os demônios e não os deixava falar. É a mesma expressão, os ameaçava. Ou ainda esconjurou a febre, ainda poderíamos traduzir. Ele esconjurou essa febre, porque de fato tinha algum demônio que tinha grudado naquela alma, na sogra de Pedro. E aí a febre a deixou. Foi um ato de exorcismo aqui também. A gente pensa que foi só que depois que ele expulsou vários demônios. Não. Nosso Senhor exorcizou ali aquela alma. E aquela alma que ninguém
dava... Todo mundo já desistia dela, Nosso Senhor a reergue ali. E Dr. Plínio, ele comentava uma coisa, o seguinte: atenção, quando a gente vê uma alma que está numa situação precária, já está por um fio, assim como o Nosso Senhora do Perpétuo Socorro, aquele sapatinho que está pendente por um fio, e a gente vai e despreza essa alma e dá um chute, ele diz o seguinte: cuidado, que quando a gente chuta as almas, pode ser que nosso pé vá junto. E Nosso Senhor não desistiu. Ela estava numa situação precária, mas no poder, e ela vai e a cura e a reergue. E o que acontece aqui com a sogra de São Pedro? Depois que ela é curada, ela só agradece: muito obrigado, paz e bem. Não. Imediatamente ela se levanta, e ela que já era idosa, né, se levantou e começou a servi-los. Imagine só, a casa certamente tinha várias pessoas, mas ela mesma, ela quis servir. Esse aqui é um símbolo muito, muito vigoroso do seguinte: em primeiro lugar, comentava também Dr. Plínio o seguinte: para vermos se uma pessoa tem uma grande vocação, ou se ela está bem na vida espiritual, veja como ela é em matéria de generosidade. A pessoa muito generosa, ela está bem na vida espiritual. Aquela que preocupa só consigo mesmo, com as curiosidades. Talvez ela pode até se preocupar com os outros, mas só pelaquela vã curiosidade, para depois cair na maledicência, na calúnia, na difamação. Mas a pessoa que é verdadeiramente generosa, quando ela consegue já extravasar-se de si, entregar-se aos outros, aí ela está bem na vida espiritual. Analisemos cada um de nós, como estamos em matéria de generosidade. Nós, quando recebemos uma graça, queremos transmitir para os outros ou guardamos as graças para nós mesmos? Atenção, aquele que guarda as graças para si mesmo, essas graças apodrecem na alma. Apodrecem. Se não transmitimos para os outros, é aquele lema de Santo Tomás de Aquino: contemplare et contemplata aliis tradere, se diz em latim. Contemplar, e uma vez que contemplou, transmitir aos outros aquilo que contemplou. Esse é o lema de qualquer vida espiritual. E aí o que acontece com ela? Ela, generosa, entregue, se levantou e começou a servi-los. Isso também é um símbolo também para nós, para a nossa vida espiritual, do seguinte: o poder que tem a graça na nossa alma. Se nós estamos em estado de pecado mortal, em estado de precariedade, quando vem uma graça, aquilo é recuperado. A pessoa muda de vida completamente. Padre Roio Marinho, ele costumava dar esse exemplo seguinte: muitas vezes as pessoas estão atrasadas na vida espiritual. Agora me converti, já tenho tantos anos, agora não tem mais jeito, já tenho 70 anos, já não tem mais jeito. Não. Padre Roio Marinho, ele comentava o seguinte: assim como um trem, quando ele está atrasado, ele saiu atrasado, e ele tem que chegar, vamos supor, às 5 horas. E pela previsão, ele vai chegar só às 6 horas da tarde no destino. E aí o que o maquinista faz para não perder o salário? Ele coloca carvão lá, para que o trem comece a correr. E aí ele chega no horário às 5 horas. Assim também na vida espiritual. Quando a gente recebe uma graça, nós recuperamos todo o tempo atrasado que a gente perdeu. E aí a gente avança como a sogra de São Pedro aqui. Ela avança na vida espiritual, léguas que ela perdeu durante a vida. Então, por fim, não temos mais tempo aqui de comentar as outras duas partes, mas é interessante aqui apenas notar o seguinte: que às vezes, na nossa vida, nós também somos muito tentados pelos demônios, né? E o demônio, às vezes, ele diz certas verdades. Como eu disse aqui, ele reconhece: tu és o Filho de Deus, reconhece que Jesus é o Senhor. E aí São Tiago, a partir dessa parte, enfim, de tudo que acontecia dos demônios que disseram que era o Filho de Deus, o Santo de Deus, São Tiago diz o seguinte: olha, tu crês que há um só Deus? Crês que Jesus é o Messias? Ótimo! Os demônios também creem e estremecem. Porque, de fato, os demônios reconheciam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Mas não basta
essa fé, entre aspas, do demônio. Não era uma fé verdadeira, mas simplesmente ele reconhecia a verdade. É necessário, isso sim, uma fé autêntica, uma fé que não é só cooptada pelas evidências, como no caso aqui do demônio, mas uma fé que se entrega. E aqui nos deixa muito claro o seguinte, que muitas vezes o demônio nos diz verdades. Ele diz, pode ser que a gente tenha a tentação, nossa, como eu sou... Aí o demônio diz, olha como você é bonita, olha como você tem tais e tais qualidades, veja só como você faz o trabalho tão bem. Pode ser até verdade, pode ser verdade. Mas ele utiliza dessa verdade para nos corromper no orgulho. Ai, como eu sou assim, como eu sou assado. Aí o demônio, aí que está a questão, São Tomás comenta isso. Que o demônio ele diz verdades justamente para levar a mentira. Ele que é o pai da mentira, ele corrompe até mesmo pela verdade. Então, sejamos atentos com aquilo também que o demônio nos sopra no ouvido. Então, peçamos essas graças de que, enfim, nós possamos estar numa situação difícil, de tempestade na nossa família, pode acontecer o que for, mas se nos entregamos à graça, tudo aquilo pode mudar, E sejamos também atentos à voz do demônio. O demônio, ele se aproveita muitas vezes de um momento de debilidade nossa para soprar até mesmo verdades para nos corromper. Sejamos atentos também a isso. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.